Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e agora sim voltando de vez aqui com o nosso canal e já com informação quente, porque agora há pouco, às 10h30 da manhã, tivemos a participação do Luiz Roberto Levenciano no Sport TV, trazendo o que ele acha sobre a transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol e fazendo duras críticas à atual diretoria em TV praticamente aberta, né? O Sport TV aí que é de fato um canal bastante conhecido no meio do esporte. A gente vai trazer aí um trecho dessa entrevista para vocês, mostrar tudo o que ele falou e as duras críticas feitas pelo candidato à presidência. Além disso, falar também sobre essa partida de hoje, às 9h30 da noite contra a Ferroviária, partida importantíssima para que o Vasco possa se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. Falar também sobre o clássico que vai acontecer no final de semana, também sobre as informações sobre a partida de ontem do Fluminense em São Januário, estado crítico aí de São Januário após essa partida, teve placa do banheiro sendo levada pelos torcedores, São Januário de fato sendo hostilizado pelos rivais e muitas outras informações importantes. Então, o vídeo está repleto de novidades e é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder. Se está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe aqui embaixo também o seu comentário, ative o sininho de notificação, a sua ajuda é importantíssima e a gente precisa dela para fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque o vídeo está repleto de novidades importantes. Eu quero começar trazendo informações sobre essa partida de hoje. 9h30 da noite, o Vasco enfrentará a Ferroviária pela primeira fase da Copa do Brasil. Uma partida importante, jogo único, fora de casa, e o Vasco precisa apenas do empate para se classificar. Caso empate, o Vasco passa, e em caso de derrota, o Vasco fica ainda na primeira fase da competição. Caso venha se classificar, enfrentará ou o Grêmio Anápolis de Goiás ou o Juazeirense da Bahia. Mas hoje será uma partida dificílima, inclusive uma partida que pode ser até mais difícil do que da próxima fase, pois a Ferroviária é um time bastante organizado, vem bem no Campeonato Paulista, uma instituição que vem crescendo no futebol brasileiro, está prestes a se tornar também uma SAF, um clube muito bem estruturado, então não será uma partida fácil. Inclusive ontem, ainda na Copa do Brasil, o primeiro grande já caiu. O Grêmio, adversário do Vasco nessa Série B, perdeu por 3-2 para o Mirassol, clube que também irá disputar na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, ao lado da própria Ferroviária. Então, não será um jogo fácil, é claro. Vasco sendo Vasco tem a obrigação, né, de se classificar numa partida como essa, mas não podemos ter a mentalidade que será uma partida fácil, com goleada, porque realmente a Ferroviária é um time bem organizado. Com relação ao treinamento, o Vasco viajou segunda-feira para Campinas, ontem treinou no CT do Guarani e ontem mesmo viajou para Araraquara, local onde será o jogo de hoje contra a equipe da Ferroviária. Para essa partida não teremos o Leonardo Matos, que está suspenso, pois acabou, né, sofrendo uma expulsão no jogo contra o Botafogo pelas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, ainda está em julgamento, então por ser uma competição da CBF não poderá entrar em campo, e também não foi levado para a partida o MT e também o Matias Galarza, ficaram no Rio de Janeiro e não viajaram com a delegação. Mas é esperar que o Vasco possa fazer um bom jogo e, é claro, buscar a classificação, pois a classificação ainda coloca um cascalho, algo em torno de R$600 mil nos cofres de São Januário. Antes de entrar no assunto contratação sobre o Eric do Ipiranga, e também falar sobre SAF e São Januário, só quero trazer uma informação importante sobre renovação contratual, que ontem pela parte da manhã, o Vasco anunciou oficialmente que renovou o contrato do Ulisses, do Figueiredo e do Gabriel Peck. O Ulisses renovou até 31 de dezembro de 2024, o Figueiredo renovou até 31 de dezembro de 2025 e o Gabriel Peck até 31 de dezembro de 2026. Lembrando que o Gabriel Peck está perto de se tornar aí chegar a uma marca importante, aliás, de 100 jogos pelo profissional do Vasco, e o Figueiredo é uma das grandes revelações, até por ter sido o artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mesmo com essas renovações, o
o Vasco ainda busca contratar. E o novo alvo do Gigante da Colina é o Eric, atacante de 25 anos, que atualmente está no Ipiranga do Rio Grande do Sul. É uma revelação do Grêmio, já passou pelo futebol dinamarquês, mas também rodou por alguns clubes do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Atualmente ele é um dos destaques do Ipiranga, inclusive líder do Campeonato Gaúcho nesse atual momento, e tem 3 gols em 9 partidas na competição, sendo 2 desses 3 gols contra o Internacional. Foram 2 gols feitos em apenas 2 minutos, e isso acabou fazendo com que ele destacasse no cenário do futebol nacional. E a informação que a gente teve através do jornalista Fábio Azarotto sobre a contratação do atleta é que o Vasco já acertou a chegada do jogador, vai pagar R$100 mil ao Ipiranga pelo empréstimo, e ele chegará apenas após o término do estadual para jogar a Série B pelo Gigante da Colina, com o empréstimo até o final do ano, tendo na cláusula contratual a opção de compra pelo valor de R$1 milhão. Inclusive a equipe do Papo na Colina entrou em contato com o diretor, do Ipiranga, Farney Coelho. Foi questionado sobre a probabilidade do atleta permanecer no clube gaúcho após o término da competição e acabar não se transferindo para o Vasco. E a resposta do Farney Coelho foi a seguinte: praticamente impossível, quase impossível. O jogador fará parte da comissão até o término do Campeonato Gaúcho, porém, após o fim do campeonato, se transferirá para o Gigante da Colina. Ainda não foi anunciado, mas é mais um reforço do Gigante da Colina para esse ano de 2022. Deixa aí a sua opinião, se você concorda com essa contratação, e é claro, seguiremos trazendo detalhes nos próximos vídeos. Agora, falando sobre São Januário, porque ontem tivemos a partida das fases preliminares da Copa Conmebol Libertadores em São Januário, partida entre Fluminense e Milionários. Fluminense, como todos sabem, não tem estádio, não tem casa, aluga o Maracanã para jogar e teve que utilizar o nosso caldeirão ontem para conseguir competir no Rio de Janeiro pela Libertadores. Porém, várias coisas aconteceram que chatearam demais a torcida vascaína. Tá aparecendo na foto para vocês a Cruz de Malta sendo tampada durante a transmissão entre Fluminense e Milionários. A Cruz de Malta ali do placar eletrônico foi tampada. A informação é que a gente teve que isso foi uma determinação da Conmebol. Porém, é algo que de fato chateia demais todos nós torcedores vascaínos que temos um carinho gigante pelo nosso caldeirão. Além disso, um torcedor do Fluminense fez postagem criticando São Januário com a seguinte legenda: chiqueiro imundo. Outras fotos também mostraram que o adesivo que sinaliza o banheiro das arquibancadas femininas de São Januário, o banheiro feminino das arquibancadas de São Januário, foi levado. A placa que sinaliza o local do banheiro feminino estava nas mãos aí de alguns torcedores do Fluminense, como também está aparecendo essa foto para você. A gente, é claro, só vai tampar aí o rosto dos torcedores, mas é uma atitude de vandalismo dentro do nosso estádio. E além de tudo, um tricolor, através do seu Twitter, afirmou ter defecado na arquibancada de São Januário. Então, isso acontece para ver que de fato não tem o porquê ficar emprestando o nosso estádio para times rivais. Quem empresta paga um mínimo valor, acredito que é algo em torno de R$100 mil para isso, para ter essas consequências. De ver a torcida rival falando que defecou no estádio, chamando São Januário de chiqueiro imundo, um clube que nem sequer tem casa, querendo de fato zombar do nosso estádio, que tem quase 100 anos de história, um estádio tão respeitado e que tem tanto carinho por nós torcedores, para ser aí, de fato, vandalizado e bem criticado por torcedores rivais. O Vasco ganha dinheiro com isso? Ganha, mas acredito que pela humilhação que nós passamos, não vale a pena, porque quem representa o clube somos nós torcedores, e nesse momento nós fomos completamente humilhados. Eu não vou ficar criticando diretoria, porque isso é algo que vem acontecendo há várias gestões. Na gestão do Eurico aconteceu, na gestão do Campelo aconteceu. Então eu não vou ficar aqui criticando a gestão do Jorge Salgado, porque isso é algo normal das gestões do Vasco. Mas eu acredito que tem um momento que deve parar, e esse é o momento que parou. Não tem como mais o Vasco ficar emprestando estádio para Fluminense, para Flamengo, para Botafogo e para outros clubes. São Januário é do Vasco, e quem joga em São Januário é o Vasco e ponto. Só isso que eu quero falar, não vou ficar criticando, não vou ficar falando, mas é uma situação constrangedora para todos nós torcedores vascaínos. E para finalizar, falar sobre Levenciano. A gente colocou esse vídeo um pouco mais tarde, porque agora às 10h30 o Levenciano apareceu no Sport TV para falar sobre a SAF do Vasco da Gama. Fez uma cobrança à diretoria para ter mais detalhes do contrato com a 777 Partners, falou do baixo valor que o Vasco tem no mercado pelo faturamento em estar na Série B do Campeonato Brasileiro, fazendo com que isso a 777 pague menos do que deveria pagar ao Vasco caso estivesse na Série A, e também reclamou do risco de punição pela FIFA
com relação ao envolvimento de jogadores no contrato com a empresa americana. Dê uma olhada aí, é claro, nas palavras do Levenciano, candidato à presidência do Gigante da Colina. Sem esses esclarecimentos, fica difícil você apoiar um projeto como esse, no qual a diretoria do clube insiste em fazer isso através de como se fosse uma venda publicitária de marketing, em vez de fazer um debate aprofundado sobre uma mudança tão estrutural num clube de 124 anos de história como o Vasco. Eu não sei se o aporte vem financiado pelo próprio clube, é preciso esclarecer se o parceiro poderá distribuir dividendos para si ou retirar alguma remuneração como uma taxa de administração antes dos aportes serem feitos, porque aí, nesse caso, quem estaria financiando o aporte seria a própria SAF do Vasco. Então, além do que, se os recursos vêm do clube, ou ainda que não venham do clube, vão para a SAF, se os recursos, vêm da SAF, e ainda que não venha da SAF, vai para a própria SAF, você não está remunerando o quadro social. Não existe uma remuneração do quadro social pela venda dos ativos que pertencem aos sócios que está sendo feito. O que eu vejo, Marcelo, no momento, é que existe muito pouca informação e muito oba-oba. Está se fazendo um esforço enorme para se fazer um marketing da venda, como se fosse a melhor coisa do mundo, o melhor negócio possível para o futuro do Vasco, sem fazer um debate aprofundado, sem mostrar ao quadro social, aos próprios conselheiros, quais são os termos e condições dessa contratação, que segue aí com uma série de especulações. A gente acordou entendendo que era 1 bi em 700, o próprio Capello corrigiu dizendo que não era 1 bi em 700, eram 700. Então existem uma série de informações desencontradas que o quadro social do clube resiste a isso, não há uma unanimidade, como houve no Botafogo, no Cruzeiro. Inclusive, existe uma manifestação marcada em São Januário, dia 5 de março, para protestar contra essa forma assodada que está sendo imposta à SAF no Vasco. E existe o direito do quadro social e do associado de participar desse debate e de entender exatamente o que a diretoria administrativa está propondo. Porque até o momento ela preferiu ir aos jornais e à imprensa para divulgar dados que ainda não são concretos, porque ninguém tem esse contrato, ninguém tem esses termos, ninguém conhece, do que debater de forma democrática com o quadro social. Então, como vocês viram aí, né, de fato, deu uma tranquilizada, como estava aí numa grande emissora, né, ele realmente não pegou muito pesado nas críticas, mas falou do jeito que ele sempre fala. Eu quero saber se você concorda ou discorda com o posicionamento do Levenciano. Uma coisa é certa, um dirigente do Vasco estava hoje às 10h30 da manhã reclamando da SAF em rede nacional. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Na minha opinião, todos vocês já sabem, eu acho que, pelo que eu tô vendo, a SAF de fato é o melhor. Não por projeto, mas para afastar uma política que há anos destrói o nosso clube. Eu não quero falar de leve e de salgado, tô falando geral. Há 20 anos o Vasco parou e até o momento não evoluiu. E acredito que não tem mais tempo de mais uma gestão segurar. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. E é claro, a gente vai estar de olho, comentando e sempre também trazendo mais conteúdo para vocês. Hoje tem pré-jogo e pós-jogo aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.